Bom dia! Estamos em época de eleição e dos 504 congressistas, só um é declaradamente homossexual. 20% são negros e 10% são mulheres. Não há políticas específicas para garantir os direitos desses grupos, em especial da população LGBT. E nosso convidado de hoje é o Felipe Oliva. Ele faz parte do coletivo Vote LGBT e está em nosso programa para falar sobre a representatividade LGBT na política. Bom dia, Felipe. Muito obrigada por ter vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu queria começar a entrevista com você esclarecendo alguns termos que pode ter alguma dificuldade para algumas pessoas entenderem. Eu queria que você explicasse o que é ser LGBT. A sigla, ela quer dizer pelo menos 5 letrinhas. Então, L de lésbica, G de gay, B de bissexual e T que comporta normalmente travesti e transexual. Mas essa sigla tem crescido, a gente tem adotado também intersexuais como componentes da sigla, queer, etc. LGB, as 3 primeiras letras, dizem respeito à orientação sexual. Então, com quem as pessoas se relacionam, para quem elas dirigem o afeto e o desejo sexual delas. E T, transexual e travesti, dizem respeito à identidade de gênero. Então, como as pessoas se identificam, se elas se identificam como mulher ou como homem, com masculino ou com feminino. Ok. E no Brasil tem 3 tipos de leis para os LGBTs, de cunho educacional, de cidadania e inclusivas. Por que tem que ter existir esse tipo de política para esse tipo de população específico? As LGBT, elas enfrentam dificuldades e desafios próprios desse grupo. Da mesma forma que mulheres enfrentam problemas por serem mulheres e além de todos os problemas que as pessoas vivem em geral, da mesma forma que pessoas negras sofrem discriminação por serem negras, especificamente por conta da raça, da etnia, as LGBT também enfrentam certos problemas que são apenas, ou pelo menos, vividos de uma maneira específica por esse grupo. Então, como o Estado ele se compromete a promover o bem de todos e garantir que todo mundo tenha acesso a alguns bens básicos, então é necessário que o Estado promova políticas dedicadas a essa população em especial, para dar conta desses problemas que só essa população enfrenta de uma maneira particular. E você que faz parte do Vote LGBT, luta por essa maior representatividade, como você está falando, tem muitas dificuldades. Quais seriam as maiores para uma pessoa que está tentando mudar esse cenário? Você diz no aspecto da política? Isso. No aspecto... eu acho que o primeiro obstáculo é você ter pessoas LGBT na política. A gente acha que as pessoas LGBT... Meu grupo trabalha com 2 dimensões da luta política, as pautas e os corpos. Então a gente acha que o primeiro, um dos aspectos desse problema é você ter LGBTs no Congresso ou nas casas legislativas, representando essa população, defendendo os interesses dessa população. E esse é um desafio, esse é um problema. O outro é que mesmo que a gente eleja pessoas LGBT, a gente sabe que essas pessoas não vão ser suficientes para passar modificações e alterações na lei. Então é importante que os parlamentares, quem quer que ocupe o legislativo, também seja favorável às pautas LGBT, né? E daí a gente fala dessa dimensão das pautas, né? Além dos corpos. Que não basta uma pessoa ser LGBT para representar a população LGBT. A gente sabe que tem gente que é LGBT e é contra as pautas LGBT. Então, acho que esses são os 2 principais problemas das LGBT nas casas no legislativo, né? Ter falta de representatividade delas mesmas e também que pessoas promovam os interesses dessa população. E como você falou, a gente só tem um representante em todo o Congresso, o deputado Jean, do PSOL. E aí eu queria saber a sua opinião. Por que você acha que tem que ter mais gente? Você acha que por a gente ter esse pensamento que a maioria da população é heterossexual, isso prejudica?
Não, absolutamente. O fato da maior parte ser heterossexual não prejudica em nada. Acho que o desafio é que esse grupo que é minorizado, que tem a sua perspectiva, os seus problemas, pouco descuidados, digamos assim, tenha de alguma forma atenção para esses problemas. Então a gente acha que com um maior número de representantes LGBT, veja, a gente não quer que todos sejam LGBT nem nada disso. A gente só quer que se estima que parte da população seja LGBT, em torno de, desde o relatório Kinsey, o pessoal fala de 10%, mas a gente acha que tem problemas metodológicos e pesquisas mais recentes do Instituto Gallup apontam para um número entre 4% e 8%, dependendo da geração. Então, quanto mais jovem a geração, maior o número, maior o percentual da população LGBT. Se você colocar 4% da população como LGBT, uma estimativa baixa, você ainda assim não tem esses 4% de representantes LGBT no Congresso. Como você falou, são por volta de 500 e a gente só tem um. Então é muito menos do que o percentual esperado da população. Esse problema não é só da gente, não é só da população LGBT, na verdade, da população negra, da população de mulheres, etc. Então, eu acho que... Você acha que esse preconceito que existe na política é um fator para muitas, por exemplo, muitos partidos não quererem eleger os LGBTs por causa do preconceito, porque existe muita dificuldade para eles. Eles têm medo de se candidatar, até porque a maioria tem esse medo de não ter dinheiro de eleitoral e etc. Eu acho que os empecilhos que os partidos impõem às LGBT são menos ostensivos do que esses. Não existe muito, me parece, eu tenho a impressão de que poucas LGBT têm dificuldade em entrar em algum partido e eventualmente virar candidato ou candidata. O problema que eles vão enfrentar dentro do partido é acesso a recursos. Isso eu acho que realmente existe, porque da última vez que a gente fez um levantamento das candidaturas LGBT e pró-LGBT, tinha gente nos 35 partidos. Então, esse final de semana eu conheci uma candidata pelo MDB, que é um partido que não é necessariamente vinculado à pauta progressista, uma pauta LGBT, etc. Então, LGBT tem tudo que é partido. O problema é que dentro do partido eles não têm acesso a recursos e esse sim eu acho que é o maior problema. E com mais de 50 pré-candidatos LGBTs nas eleições de 2018, você acha que o nosso governo está realmente aberto a dar mais visibilidade? Bom, você vai responder isso após os nossos comerciais e o Papo.com volta logo. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta e hoje o Papo.com conversa com o representante do coletivo Vote LGBT, Felipe Oliva. Felipe, eu te deixei uma pergunta no primeiro bloco. Nós temos mais de 50 pré-candidatos LGBT agora nessas eleições. Você acha que isso realmente é uma coisa boa? É para dar maior visibilidade? Não, certamente isso é muito legal. Tem iniciativas mostrando que os números têm aumentado de candidaturas LGBT. Então eu acho que essas pessoas vão conseguir alguns votos e isso vai representar
um capital político para essas pessoas em especial, mas vai mostrar também que as LGBT votam, que isso tem um peso e chamar a atenção dos políticos em geral para tentar representar melhor essa população. De alguma forma existe uma demanda e os votos vão chamar a atenção para essa demanda. Acho que é super positivo. Interessante. A equipe do nosso programa foi às ruas para saber a opinião da população sobre essa representatividade LGBT na política. Vamos dar uma olhada. De acordo com uma estimativa da Associação Brasileira de LGBTs, o Brasil possui cerca de 18 milhões de pessoas que se autodeclaram homossexuais. No entanto, há somente um deputado no Congresso Nacional assumidamente gay. Quando o assunto é LGBTs na política, o Brasil vai mal. Enquanto democracias avançadas como Estados Unidos e Reino Unido conseguem eleger bancadas fortes, o Brasil conta com apenas um representante no Congresso Nacional. No parlamento inglês, por exemplo, nas últimas eleições, 45 LGBTs foram eleitos. É uma pessoa comum igual qualquer um, tem o seu direito de exercer qualquer função. Isso não vai desmerecer a capacidade dele. Cada um tem o direito de ser, desde que não esteja desrespeitando o próximo. Política que se muda e que se cria as leis para proteger a comunidade LGBTI+. A expectativa é que o número de LGBTs aumente na Câmara Federal. Cerca de 18 pré-candidatos já declararam ser LGBTs, um aumento de 400% em relação às últimas eleições. Você acha que se a população fosse educada, tivesse conteúdo na escola para as pessoas sobre a população LGBT, isso mudaria um pouco? Eu acho que mudaria muita coisa, muito além da política, desse aspecto político de candidaturas. E acho que a gente fez uma pesquisa no Vote, a gente faz pesquisas durante paradas LGBT, a gente fez na parada de São Paulo, uma caminhada de mulheres lésbicas bissexuais, e na parada de BH também. E a gente perguntou quais eram as principais demandas da população LGBT. As duas que saíram na frente foram educação na escola, educação contra a discriminação LGBTfóbica e a criminalização da LGBTfobia. Então, isso é um sentimento, é uma demanda não só de algumas pessoas, mas acho que da população LGBT em geral, como a gente percebeu nas pesquisas. Você falou que fez essas pesquisas, teve uma pesquisa do Vote LGBT falando um pouco sobre religião e essa população. Existe essa rixa, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A pesquisa apontou, a gente perguntou a respeito de quais são as religiões das pessoas que estavam na parada, né? E quase metade das pessoas se identificaram com uma religião cristã, seja católica, seja evangélica, seja espírita. Então, a gente fez essa pergunta e chamou atenção para as respostas, para esse percentual alto de pessoas cristãs, para mostrar que, para de alguma forma jogar com esse senso comum de que existe uma rivalidade entre pessoas cristãs e pessoas LGBT. Na verdade, as pessoas LGBT são cristãs, e se a gente for procurar outras pesquisas, vão apontar que as pessoas cristãs, evangélicas e católicas, muitas vezes elas podem efetivamente ser contrárias a algumas demandas LGBT, como casamento, adoção, por casais LGBT, mas com relação à criminalização e educação para respeitar LGBT, essas pessoas são favoráveis. Então, eu acho que existe, na verdade, não uma rivalidade de fato entre as populações, essas duas populações, que como a gente está falando aqui, elas se superpõem. Mas existe, sim, um uso político de uma determinada imagem a respeito do que seja da opinião dos evangélicos e tudo mais. E essas lideranças evangélicas e fundamentalistas, católicas, elas usam do preconceito, mas que não têm respaldo na própria população que elas buscam representar. Essa é uma das conclusões que a gente consegue tirar dessas pesquisas que são realizadas. A base da população cristã, ela pode ter uma opinião muito mais favorável à população LGBT do que algumas lideranças dessas populações. E você saberia me dizer algum momento que a comunidade LGBT ela teve influência realmente nas políticas nacionais?
Olha, o fato da gente ter o casamento igualitário que foi conquistado em 2011, eu acho que teve um impacto muito importante na sociedade civil, demonstrando de alguma forma que para todo mundo que o desejo LGBT é possível, existe e deve ser respeitado. Quando o Estado brasileiro reconhece o direito dessa população de se autorrealizar da melhor forma possível, se casando, se for o caso, acho que ele passa uma mensagem importante. Uma outra maneira, acho que, do impacto político da população LGBT são as paradas mesmo. A gente vai para a rua todo ano, as paradas são celebrações do primeiro levante de Stonewall. Então, acho que as paradas são manifestações políticas importantes que também são um legado importante para a população. Muito obrigada, Felipe. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu agradeço muito sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Obrigado. O Papo.com fica por aqui. Até a próxima.